O pastor Luiz Gonçalves deveria de ter outra oportunidade para voltar a ser pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim ou não? E a Bíblia, o que fala sobre este ponto? Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Este não é o meu canal, este é o seu canal, é o nosso canal, o canal da tua família. Amigos, hoje um vídeo, mas muito importante para nós adventistas do sétimo dia, né? Você já é inscrito neste canal? Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite, vá lá embaixo, inscreva-se no canal, porque esse canal será uma bênção para a sua família. Disso eu tenho certeza. E hoje o vídeo é muito importante e, além de importante, é um pouco polêmico este vídeo que eu estou aqui fazendo, porque ele começa com uma pergunta interessante. Na sua opinião, o pastor Luiz Gonçalves deveria de ter outra oportunidade para voltar a ser pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim ou não? Quero que você comente ali embaixo. Se sim, por quê? E se não, por quê? Então você tem a oportunidade de comentar. Se você quiser assistir tudo o meu vídeo primeiro, eu vou dar aqui a minha opinião e o embasamento bíblico se eu, João Pedro Torales, apoio a volta do pastor Luiz Gonçalves, se eu apoio que a Igreja Adventista deveria de dar outra oportunidade, ou que realmente a Igreja Adventista está certa neste ponto, não deve ter outra oportunidade. Meus amigos, como vocês sabem, o pastor Luiz Gonçalves, ele foi afastado da Igreja Adventista, né, como pastor, e ele não mais é pastor da Igreja Adventista. Ele continua o seu ministério, ele é uma excelente pessoa. Para mim, ele continua sendo pastor, né? O que aconteceu com o pastor Luiz Gonçalves? Eu vou aqui apenas pincelar para algumas pessoas que de repente ainda não saibam completamente, mas eu vou aqui pincelar. O que aconteceu com o pastor Luiz Gonçalves foi uma suposta traição ou um adultério de fato, certo? E ele era casado, separou-se da sua esposa, hoje ele é casado com outra pessoa, né? E sucessivamente, após um bom tempo aí, houve alguns relatos ou algum vazamento que ele tinha adulterado com a sua esposa. É mais ou menos por aí que a informação chegou até nós. E aí a Igreja Adventista tomou uma posição em lançar uma nota, e nessa nota não esclarecia muita coisa. Apenas dizia: pastor Luiz Gonçalves não faz mais parte do quadro de pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entendeu? Então a igreja apenas passou essa nota e o que ficou foi isso. A esposa dele, né, a ex-esposa dele, que é uma pessoa assim muito especial, fantástica, ela se posicionou e ela disse que não é nada disso que falaram. Que o pastor Luiz Gonçalves não tinha adulterado, que o pastor Luiz Gonçalves sempre foi uma pessoa excelente, se eu não me engano, ela disse também um excelente pai, porque se eu não me engano ele é pai das filhas, né, que teve com a sua ex-esposa. E ela defendeu completamente o pastor Luiz Gonçalves, né? Dizendo que ele sempre foi uma pessoa maravilhosa durante o seu casamento. Mas, entre A e B, a Igreja Adventista tomou essa posição de afastar, tirar a credencial dele, e a partir daí, o pastor Luiz Gonçalves não mais pode ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Este ministério, ele perdeu por essa
traição ou suposta traição, certo? Então, deixando bem claro aqui para vocês que as informações que nós temos é essa. Mas vamos lá. A IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem a seguinte regra. A regra que ela tem é que, havendo adultério, comprovado ou havendo adultério, o pastor perde a sua credencial e nunca mais ele pode voltar a ser pastor da Igreja Adventista. Esta é a doutrina, a regra, né, eclesiástica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí? Tá certo? Tá errado? A Bíblia apoia isso? Será que um pastor que adulterou, que caiu no pecado do adultério, realmente ele nunca mais será qualificado para voltar a pastorear um rebanho na Igreja Adventista do Sétimo Dia? O que você acha? Posição certa? Errada? Se sim, por quê? E se não, por quê? Você pode comentar, este canal é o nosso canal, né? É um canal aí para todos. Será respeitada a tua opinião, né? E eu vou dar a minha opinião agora para fechar esse vídeo. E você, João Pedro Torales? Você acha que a Igreja Adventista deveria de repensar esse ponto, em que, dependendo do caso do adultério, né, ela deveria sim de dar outra oportunidade para esse pastor voltar a ser pastor, ou se realmente esse pecado é imperdoável no sentido de que não pode mais ser pastor? Abra sua Bíblia. Em 2 Samuel 11, verso 2 até o 5. Diz assim: uma tarde se levantou Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, no palácio, né? Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Muito bem. Davi, um pastor, um profeta, um servo de Deus, eleito por Deus. Ele viu a mulher de Urias e acabou deixando o pecado vencer ele, se deitou com a mulher, adulterou e o pior, matou Urias, porque ele mandou Urias colocar Urias no pelotão de frente na guerra. Tentou consertar, mas já que não deu, Urias não quis deitar-se com sua mulher, ele resolveu mandar matar Urias. Bom, Davi cometeu um pecado gravíssimo, o pecado do adultério. Mas, além do adultério, Davi foi homicida nesse contexto. Agora, a pergunta que fica é: como Deus procedeu com Davi? Davi perdeu muitas coisas. A guerra, a espada nunca se afastou da sua casa. Davi perdeu seu filho, o primeiro filho que ele foi o fruto do adultério. Davi passou por um peneiramento de Deus. Sofreu as consequências durante toda a sua vida. Entretanto, Davi pediu perdão. Davi foi perdoado. E além de perdoado, ele continuou com o seu posto de pastor
e de profeta de Deus ou de servo de Deus, escolhido de Deus como rei para guiar a nação. Meus amigos, são casos e casos. Este caso de Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi sempre perdoava as pessoas. Davi nunca teve um coração maldoso, mas infelizmente o laço de Satanás pegou ele e ele acabou cometendo essa aberração. Mas Davi se arrependeu até o pó e Deus o restituiu. Então, pegando este pressuposto, eu também diria, em alguns casos, pastores que acabaram cometendo esse pecado, em alguns casos, né, que há um arrependimento real, que foi uma falha sem premeditação, ele deveria de ser perdoado e ter a nova oportunidade, porque nenhum pecado diante de Deus é imperdoável. Então, eu diria que o pastor Luiz Gonçalves deveria sim de ter outra oportunidade para voltar a ser pastor da Igreja Adventista. Por esses fatores que eu apresentei e porque o caso dele também ficou assim um pouco vago. A própria ex-esposa defendeu o pastor. Então eu acho que nesse sentido a direção da IAGE está errado. Caso do Ivan Saraiva, poderia ser repensado? Poderia. Creio que ficou um pouco mais escancarado, né? Um caso meio que público. E o do Ivan Saraiva se tornou um pouco mais difícil de contornar para não criar para que a igreja não passe por escândalos. Eu entendo, eu compreendo que o que a igreja faz não é por mal. Ela tenta proteger a integridade da igreja. Isso é bom, é bonito, é louvável. Então a igreja tenta proteger a integridade, a diretoria, né? Para que a igreja seja sempre tida como íntegra em todos os aspectos. Entretanto, eu entendo que essa regra deveria de ser repensada em alguns casos. E um desses casos é o do pastor Luiz Gonçalves. Então a igreja deveria de repensar, certo? O pecado do adultério, nem do homicídio, nenhum pecado ele deve ser imperdoável. Ele é perdoável. Tem consequências? Tem. E a consequência não pode ser perene, a ponto de dizer, você nunca mais pode ser um pastor. A Bíblia não apoia isso, nesse sentido. Embora a Bíblia até dá autoridade para que a igreja eclesiástica tenha suas regras, mas eu vejo mais latente em alguns casos dar a oportunidade. Então fica aí o meu ponto de vista humildemente. Então resumindo, eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia deveria de novamente dar oportunidade ao pastor Luiz Gonçalves, que eu tenho certeza que ele foi bênção e continua sendo bênção para muitas e muitas pessoas. E Deus vai usar ele, indiferente se ele voltar a ser pastor ou não, no local onde ele estiver, porque ele é um servo ungido de Deus. Se ele pecou, tenho certeza que ele já pediu perdão. E Deus o chama, porque ele tem uma missão a concluir. Amigos, gostaram do vídeo? Se gostou do vídeo, vamos compartilhar esse vídeo para que esse vídeo chegue a muitas pessoas e principalmente a liderança da IAGE, aqueles que fazem essas regras, para que eles repensem esse lado, ok? Gostou mesmo? Compartilhe o vídeo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações e eu tenho certeza que esse canal vai ser uma bênção para sua casa. Não se esqueça de curtir para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e ativar ali o sininho. É muito importante porque daí o YouTube vai estar sempre atualizando quando eu fizer novos vídeos, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe.